quando eu quero alguma coisa que Deus coloca no meu coração que eu vou fazer, eu não consigo resolver isso de primeira, porque é como se Deus tivesse, Ele sempre faz isso comigo. Ele quer ver até onde eu sou capaz de ir. Ele me estica até o máximo. Deus, Ele é campeão para saber até onde eu quero ir. Quando eu fui pregar na Europa, eu tinha 14 agendas. Eu preguei em 2 lugares somente na primeira vez que eu fui para a Europa, e uma delas foi numa sala para 4 pessoas, da casa do pastor, que ele não me colocou na igreja, ele me colocou na sala da casa dele, e eu preguei lá 2 horas e ainda tirei oferta. E eu passei a entender que Deus, Ele me estica para ver até onde realmente eu quero ir. Se eu quero aquilo é só um vento, ou só como se diz, é só um fogo de palha, ou se realmente eu quero. Sabe que uma das coisas, um dos maiores desafios que eu tive na empresa, primeiro foi que eles conseguissem entender o que eles carregam. Isso é muito difícil, porque quando você descobre o que você carrega, você caminha com mais leveza, porque você sabe o que você carrega. É quando Golias olha para Davi e fala assim: você vem diante de mim com um pedaço de pau. Eu acredito que Davi deve ter olhado e dito: isso aqui não é um pedaço de pau, isso aqui é um cajado. Mas eu até nem te culpo, você não sabe o valor disso aqui, como é que você vai dar valor no que você não sabe o que eu carrego? Quando você não sabe o que você carrega, as pessoas te diminuem e você sofre com isso. Golias tentou afrontar Davi no psicológico primeiro. Como que você vem me afrontar com um pedaço de pau? Davi falou: isso aqui é um cajado, amigo. E enquanto você está olhando o que eu tenho nas mãos, eu estou olhando para o céu. Ainda hoje, o Senhor dará sua cabeça para mim, e eu entregarei para os corvos comer. Davi, o olhar dele é sempre no céu, e o olhar de Golias é sempre nas mãos de Davi, sempre no que Davi está carregando. E quando nós começamos uma empresa trabalhando, as pessoas estão sempre com o olhar nas mãos, nos recursos, no que tem nas mãos, no que está faltando, nesse medo, nessa preocupação: será que vai dar certo? Então um dos maiores desafios na empresa, e até hoje quando nós contratamos, colocamos uma pessoa nova, é trabalhar ele para ele saber o que ele carrega, o poder que está nele, quem é ele em Cristo, a posição dele como filho, a posição dele, do que Deus preparou tudo para ele. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que é um grande desafio para nós, é explicar que Deus já está lá no futuro. Irmão, isso é difícil. É a pessoa toda preocupada aqui, e você fala: calma, irmão, Deus já está lá na frente, Ele está só te esperando. Você não precisa se preocupar, porque Ele já está lá te esperando. Quantos aqui acreditam que Deus já está na frente? Quantos crê de verdade? Olha, não tem o certo. Às vezes você pode ter dúvida. Cara, será que realmente Deus está lá no meu futuro? Será que realmente Ele está nessa máquina aí, fazendo com que as coisas será que essa empresa vai dar certo? Você sabe que a empresa que você tem é o meio que Deus te deu para você chegar até as pessoas. Então, a última intenção do Senhor é que isso venha fechar. A última intenção, Ele não tem intenção de que isso venha fechar. Por que as empresas às vezes fecham, elas acabam? Porque nós não conseguimos trabalhar nos desafios. Nós não conseguimos trabalhar nos desafios. Olha o nível de empreendedorismo de José. Não vou nem pregar sobre isso, ou talvez eu entre nisso, mas escuta, olha o nível de empreendedorismo de José. Ele começa na casa do pai dele, ok? Diga assim: José, vamos participar aqui para ficar bom. José começa na casa do pai. Olha para o irmão e fala assim: você está na casa do pai. Olha para ele de novo e fala assim: José sonhou na casa do pai. O sonho de José nasce na casa do pai. Fala assim: não, pega o sonho que nasceu aqui e leve para fora. O sonho que nasce na casa do pai é para o sustento da casa do pai. Quando José chega no Egito, gente,
Tudo que Deus entregou para José não foi para salvar toda a humanidade, foi para salvar só as 12 tribos. A preocupação de Deus era com o povo escolhido, sacerdócio real, o povo de Deus, a geração dele. Então ele bota José lá e fala: agora eu vou enviar a tua família até o Egito para você sustentar eles, porque o sonho que nasceu na casa do pai é para sustentar a geração da casa do pai. Quando nós não entendemos isso, nós imaginamos que o nosso sonho nasce aqui e é para mudar a nossa vida. E aí nós levamos esse sonho para fora da casa do pai. Quem está me entendendo aqui, amém? E nós passamos a enfrentar desafios gigantescos. Quando o faraó morre, entra um outro faraó. Esse outro faraó endurece o trabalho, ao ponto deles não conseguirem mais ter tempo para Deus. Então Deus entra em ação. Porque enquanto você é amigo do povo de Deus, a tua terra vai prosperar. Gerou inimizade com a casa do pai? Esquece. Deus vai entrar com providência. Enquanto o faraó era amigo de José, o Egito prosperou, por tabela. Mas a hora que o Egito endureceu, aí Deus falou: peraí, na minha casa ninguém mexe, com o meu povo ninguém mexe, com a geração que eu escolhi ninguém mexe, eu vou tomar providência. E aí nós sabemos, ele levanta Moisés para ir lá resolver toda a situação. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque nós precisamos entender que Deus sempre está na frente. José, ele inicia o sonho dele na casa do pai. Então teu sonho sempre vai iniciar aqui na casa do pai. O sonho que inicia aqui na casa do pai é um sonho que se sustenta. É uma visão, uma revelação, algo que Deus te entrega aqui. E Ele entrega, Ele confirma, passa depois a gerar um nível de confirmações do que Ele está te entregando. Mas depois que José passa por esse nível, José passa por algumas etapas. E eu estou correndo, não quero ministrar sobre isso, mas eu vou explicar para você. José passa por umas etapas. A primeira etapa que José passa é cair no buraco. Quando ele cai no buraco, ele só consegue enxergar aonde? Para o céu. Então ele sonha e a visão dele é só o céu. Então ele começa a sonhar e ele começa a entender que é do céu que vai vir as respostas para tirar aquele sonho do papel, da gaveta e fazer andar. Depois disso, o que um comerciante passa? Os midianitas passam por lá. Os midianitas eram um dos maiores comerciantes que faziam comércios pelas regiões. José entra nessa empresa. Ele vai para essa empresa como escravo. Sabe quando você está numa empresa que você fala: cara, eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui? Você está imaginando que aquele lugar não te pertence. Realmente, não é para te pertencer, mas é para você observar o que está acontecendo à volta. Porque um dos segredos de José, eu estou indo atrás e na frente, gente, por favor, tentem me acompanhar, por gentileza, para vocês entenderem. Um dos segredos de José foi quando ele revela o sonho de Faraó. Ele não só revela o sonho de Faraó, ele não só dá a visão de 14 anos na frente, mas ele já tem um projeto estratégico de administração, de comércio pronto. Da onde José tirou isso? Observando outros negociarem. Ele estava preso, só observando. Cada cidade que os midianitas chegavam, eles negociavam, eles comercializavam. Depois ele sai da casa dali, que ele está aprendendo a comercializar, a administrar os recursos que tem, que ele viu as pessoas que estavam com ele ali fazendo isso, e ele cai na casa de Potifar, amém? Aí ele aprende a empreender na empresa dos outros. Ele aprende a cuidar, ter olho de dono do outro. Ele vai empreender com o CNPJ do outro. Sabe quando você trabalha numa empresa que você tem toda a legalidade, você tem um cargo de responsabilidade, o líder nem aparece lá, você comanda as pessoas e você fala: mas esse CNPJ não é meu. E Deus está falando: eu te coloquei para empreender na posição de um que tem coragem, porque o teu próximo passo
Como você não tem coragem, então eu estou colocando você para ser líder no CNPJ do outro. Então ele é líder no CNPJ de Potifar. Olha, o meu Senhor disse que eu posso todas as coisas aqui. E às vezes você está lá falando, sabe o que, na sua casa? Pô, lá no meu trabalho, eu faço o meu chefe ganhar muito dinheiro. Eu faço o dono da empresa ficar rico. E ele não está me enxergando. Eu dou meu sangue lá, eu dou minha vida lá. Se não fosse eu, aquela empresa não tinha mudado o rumo dela. A forma que você olha é a forma que Deus te trata. Talvez você deveria olhar diferente. Estou tendo a oportunidade de ser líder e chefe num CNPJ de outra pessoa. Talvez me faltava coragem de abrir meu CNPJ e eu ter a minha empresa. Então Deus me coloca numa empresa, faz eu trabalhar em cima do CNPJ de alguém, com os custos fixos que alguém está assumindo, e eu estou aprendendo a ser líder. Então José, ele aprende a sonhar na casa do pai, ele aprende a olhar só para o céu, ele aprende a comercializar com os midianitas, ele aprende a ser empresário com o CNPJ dos outros, e aí depois ele vai para a prisão. E o que ele faz na prisão? É a hora que Deus quer saber se ele é capaz de ser líder nos momentos difíceis. Porque ser líder quando as coisas estão caminhando bem é fácil. Ser líder quando tem dinheiro na empresa é fácil. Só que o projeto, diga assim, Deus já está lá na frente. Deus olhou para José com 13 anos e deu sol, lua, estrela, os trigos saindo da água, ok? Foram 2 sonhos, sol, lua, estrela e os trigos saindo da água. Ele deu isso para José com 13 anos. Ele entregou para José o futuro de José com 13 anos de idade. Só que ele não contou para José isso, nós já escutamos de ministração, que Deus dá o projeto, mas ele não conta a estrada que você vai passar. Ele não te explica os lugares que ele vai te passar. Só sei que cada lugar que ele está te colocando é porque ele está trabalhando algo na tua vida. Mas dependendo da forma que você enxerga, você não sai daquele nível. Você só sai do nível quando você enxerga aonde o Deus está te trabalhando. Não quero desviar da palavra, mas eu quero só mergulhar um pouquinho mais. Livro de Isaías. Isaías, nos 5 primeiros capítulos, ele está falando das pessoas. Ele está dizendo do erro das pessoas. Ele está dizendo dos vícios das pessoas. Ele está dizendo, sabe quando você vem para o culto, o pastor está pregando, e você é aquele crente pá. Isso eu aprendi lá na Bleia, o crente pá. Quem sabe o que é crente pá? Isso não é para mim. Isso não é para mim. Isso não é para mim. Às vezes você está pregando aqui, às vezes você fala, não, essa palavra não é para mim. O que está acontecendo comigo não é para mim. E na verdade não tem que ser o crente inchada. Opa, eu pego essa palavra aqui, uma hora ela vai servir. Opa, eu pego essa palavra aqui para mim, uma hora ela vai servir. Quando você começa a entender que aonde Deus está te colocando, os desafios que você está passando é porque Ele quer trabalhar. Isaías, nos 5 primeiros capítulos, está falando mal das pessoas, está falando que as pessoas têm vício, que as pessoas estão erradas, que as pessoas isso, que as pessoas aquilo. No capítulo 6 ele passa por um momento muito difícil. Ele passa por um colapso, por uma situação muito complicada, problemas na família, problemas psicológicos. E aí ele fala, sabe o que? Senhor, ai de mim, que sou um homem de lábios impuros. Eu tenho os lábios pesados, estou sempre falando da vida dos outros. Quando ele reconhece a área dele que tem defeito, que precisa ser tratada, sai um anjo do céu, porque tem algo preparado para curar a tua ferida hoje. Ei, tem algo no céu preparado para curar a tua ferida, mas você precisa reconhecer essa dor, você precisa reconhecer essa limitação. Isaías, até aquele momento, ele estava em dificuldade, mas quando ele diz, Senhor, eu reconheço que os meus lábios são pesados, os meus lábios, eles ferem, eles machucam, eu preciso melhorar minha fala, o jeito que eu falo, a maneira que eu falo, como eu enxergo. Aí o anjo sai. E quando o anjo chega lá, ele coloca a brasa. Aonde? Na boca.
porque é onde você enxergou que precisa melhorar. Talvez o empreendedor precisa melhorar nas finanças, talvez precisa melhorar na administração, precisa melhorar no governo do tempo, precisa melhorar como lida com as pessoas, como fala com as pessoas, como trata as pessoas, como vende o produto. Você precisa enxergar onde está a limitação, porque Deus vai enviar um anjo que vai abrir os teus olhos de uma maneira, ele vai curar, ele vai sarar essa área da tua empresa que está necessitando, mas enquanto você não enxergar, não acontece. Oração, gente, eu sei que vocês sabem, oração não tem a ver com você dobrar o joelho, ficar colocando Deus na parede porque você é um dizimista, um ofertante, ou você vem para o culto toda semana, ou você faz as coisas tudo certinho e você está pressionando Deus para Ele fazer porque você é um cara que está andando na linha. A oração é quando você reconhece a tua limitação. É quando você fala: Deus, se o Senhor não vir, eu não sei nem para que lado eu vou. Deus, eu tenho essa empresa aqui, mas eu não sei nem falar com as pessoas. Eu estou conversando, as pessoas estão fazendo outras coisas. Eu não sei como precificar meu produto, eu não sei como fazer um marketing, eu não sei nada, Deus, eu preciso de você aqui. Aí Deus vem e fala: agora eu vou curar as áreas que você reconheceu que você é limitado. Por isso que não tem como liderar sem Deus. Não há possibilidade, porque Ele te colocou limitações. Somos limitados, nós precisamos de Deus para trazer as coisas do céu e curar as áreas que você vai reconhecendo que precisa dEle. Eu vou fazer uma reunião com um diretor meu, eu não sei nem por onde começar, gente. Eu tenho diretor lá que estudou nos Estados Unidos, eu tenho diretor que é pós-graduado, eu tenho diretor que está num nível tão mais alto que eu falo: eu vou falar o quê? Aí Deus fala: é assim que eu te quero. Nesse nível, eu quero você como um filho que eu posso pôr no colo e cuidar. Eu não estou atrás de super-heróis aqui, não. Deus não está, Ele não está querendo um super-herói aqui que faz tudo no braço. Deus quer um filho. Ele quer um filho que seja dependente, que toma conselho, que não tome nenhuma decisão sem falar com Ele. Ele quer um filho que honre Ele, respeite Ele, faça as coisas que agrade Ele. É um processo de filho. Quando Isaías ele diz: ai de mim, aí veio, Isaías se torna o profeta. Ele se torna o profeta, o homem que, no capítulo 40 ele diz: voz do que clama no deserto. 700 anos depois, concretizou isso. Diga assim: Deus já está lá na frente. José então, ele agora cai na prisão, porque ele tem que aprender a ser líder em situações difíceis. A Bíblia faz questão de dizer que José tinha a chave da prisão. Cara, quem tem a chave pode entrar e sair a hora que quiser. Por que ele não sai? Porque José não é de desistir dos desafios. José entende que se ele está lá, tem algo que Deus quer fazer na vida dele, quer tratar, quer melhorar, quer cuidar, quer fazer algo novo. Você não pode desistir, você não pode voltar para trás. Você tem que entender que na sua posição, aonde você está, não importa a situação. Imagine nós na situação de José, fazendo tudo certinho, não tocou na mulher de Potifar, honrou Deus, exaltou o nome de Deus e foi parar na prisão. Imagina nós. Oh Deus, de brincadeira? Estou fazendo tudo certinho, o Senhor me manda para a prisão, perco tudo. Mas é porque Deus já tinha trabalhado com José, empreendendo e tendo coragem de fazer as coisas no CNPJ do outro, tendo olho de dono sem ser dono, servindo da melhor qualidade, servindo melhor para os outros, porque Deus falou: se você é capaz de servir com qualidade os outros, quando eu colocar algo na tua mão, você vai fazer com um nível de excelência, porque é um princípio e um valor que já está em você. Você não espera acontecer para fazer, você já faz aonde você está. Eu sei que eu estou falando para pessoas que entregam o melhor no trabalho, entregam o melhor aonde estão. É para você essa palavra. Deus te olhou, Deus está te vendo, Deus está te enxergando, e Ele está dizendo: aonde você está trabalhando com excelência, honrando o lugar, honrando a posição, Deus vai colocar algo na tua mão sobrenatural. Quem crê nisso, diga amém.
José então está lá na prisão. E agora, olha só como que Deus faz. José foi ser líder em tempos difíceis, ok? E essa prisão, quem estava lá? Quem eram as pessoas que estavam lá? Quem eram as pessoas? O microfone está aí? Deixa o microfone aí, que hoje nós vamos fazer algo diferente aqui, gente. Nós vamos fazer perguntas aqui, eu quero escutar vocês. Mas deixa eu escutar uma coisa aqui. Quem estava lá na prisão? Copeiro? Quem mais estava lá? Padeiro, legal, isso mesmo. Quem mais estava lá? A Bíblia diz, gente, para não tomar muito tempo, que eu vou encurtar a mensagem, porque eu quero responder vocês. A Bíblia diz que a prisão que José estava, era os chefes que estavam lá. Não era uma prisão qualquer. Eu quero ver você ser bom para liderar em tempo de crise. Quem é líder? Lidere líder em tempo de crise. José não está liderando os serviçais da casa de Potifar agora. Agora ele está liderando os líderes da primeira linha de Faraó. Imagine o nível de soberba e arrogância desses homens, de olhar para José como um preso e dizer: ô amigo, eu ando com o Faraó, eu experimento a água dele antes dele beber, eu sirvo o pão, eu estou dentro da casa do Faraó, eu sou o chefe lá. José tem que, em tempos de crise, falar para líderes. Eu quero que você entenda isso com muito amor e carinho. Enquanto você não passar a estação de liderar em tempos de crises, você não consegue falar para líderes. Líder só quer ouvir quem já passou pelo deserto, quem já passou pela cova dos leões, quem já passou estações difíceis. Líder não quer ouvir. A gente pode até encher linguiça para quem não é líder, mas o líder, ele fala assim: eu quero saber se esse cara já passou pelas dores que eu passei. Eu quero saber se esse cara já teve que arrumar o dinheiro do aluguel e ficar de joelho 2, 3 horas. Eu quero saber se esse cara tem a dificuldade de contratar alguém, já ser traído, investir em cima da pessoa, e a pessoa daqui a pouco ir embora, não der nem tchau, nem satisfação. Eu quero saber se esse cara tem essa capacidade de fazer isso. Então José, na prisão, ele passa a passar por dificuldade, porque ele está ganhando voz para falar com o líder. O deserto te dá autoridade para falar com líderes. Os momentos difíceis estão marcando você, para você ter voz para um outro público, uma outra dimensão. Como que você vai governar na tua empresa? Como que você vai liderar se você nunca passou por uma dor? José tem que passar pela dor. Depois ele está pronto para chegar diante de Faraó e liderar de uma maneira extraordinária, e todas as pessoas passam a ir lá e escutar José. Mas eles não escutam José só porque José é o segundo, é o governador. Eu acredito que José, ele usava muito aquela frase: respeita a minha história, amigo. Respeita a minha história, não cheguei aqui por acaso. Eu acho que quando ele estava num desafio de uma negociação lá, ele olhava e falava: ô irmão, você não sabe como é que eu cheguei aqui. Eu não cheguei aqui de paraquedas não. Tem 17 anos que eu estou nessa estrada para chegar aqui agora. Ele gerou história. Diga assim: Deus já está lá na frente. Gênesis 46, 26 e 27, coloca aqui para me mostrar para você como Deus está lá na frente, porque eu quero que você saia daqui hoje fortalecido, entendendo que Deus já está lá na frente do teu negócio. Todos os que vieram com Jacó para o Egito eram seus descendentes, foram mulheres dos filhos de Jacó, todos eram 66 pessoas. Coloca o 27. E os filhos de José que lhe nasceram no Egito eram 2. Todas as pessoas da casa de Jacó que vieram para o Egito eram... Então vamos lá. As pessoas que chegaram do povo de Deus no Egito eram 70 pessoas. Diga assim: o povo que chegou eram 70.
quando eles chegam no Egito, diga assim, quando eles iniciam, quando eles estão no propósito, Deus começa a trabalhar longe dos olhos deles. Coloca para mim aqui, Êxodo 15, 27. Oh, Jesus, Deus é perfeito, gente. Êxodo 15, 27. A palavra de Deus, ela vai nos mostrar. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto às águas. Quando o povo está passando necessidade, chega no Egito, eram quantas pessoas? Quantas pessoas? Quando eles chegam no Egito, Deus começa um projeto lá no deserto de 70 palmeiras, 12 fontes, dizendo: eu vou tirar esse povo desse lugar, e eles vão entrar no deserto, e eles vão ter descanso e água para beber. Mas eu já preciso trabalhar na frente dos... Deus não construiu aquilo quando eles saíram. Deus construiu antes, mas eles não podiam ver. Deus está longe, trabalhando dos teus olhos, o segredo, o sustento, aquilo que você espera, o teu sonho, o que você já tem tudo preparado. Ele está na frente, Ele está lá na frente te esperando. Ah, segunda-feira eu vou trabalhar, tá bom. Deus já está na sexta-feira sabendo quantos clientes você vai fechar, a forma que você está trabalhando, o dinheiro que vai entrar. E como eu acesso? Entra no deserto, no processo de Deus, que quando você chegar nas palmeiras, é só pegar as tâmaras e se deliciar, porque já está pronto. Vai lá, Deus está lá. Diga assim: Deus já está preparando as palmeiras e os poços d'água, que eu vou estar lá na frente, vou beber dessa água. Escuta, 12 poços. Quantas tribos eram? 12. Quantas palmeiras? Porque eram exatamente as pessoas que haviam chego. 70 pessoas, 12 tribos. Ele cava 12 poços, 70 palmeiras. Uma palmeira, para ficar pronta, leva-se 100 anos para começar a gerar fruto. 100, 120 anos. Quantos anos você acha que Deus trabalhou na frente, já sabendo que o povo ia passar por lá? Ele já sabia. Ele já sabia. Você não pode desistir no meio do caminho. Tem uma palmeira te esperando lá na tua empresa. Você não pode parar no meio do caminho, porque quando Ele te colocou naquela empresa, Ele já gerou um sustento lá na frente. Só que se você não passar pelas etapas de construção, como você vai liderar o que Deus tem para você? Ele precisa te colocar nas casas de Potifar, Ele precisa te colocar nos momentos difíceis para você aprender a liderar, Ele precisa te colocar em situações que você vai aprender a administrar, porque lá na frente tem um lugar para se deliciar. Não tem como cortar caminho e te colocar lá sem você passar pelo processo. Tem um processo para isso. Deus, quando Ele está desenhando, para você entender, quando Ele está desenhando o futuro da nação, Ele faz algo legal. Ele diz assim: eu sou o Deus de Abraão, Isaac e... Ó, que legal, hein? Ele diz assim: eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E de Jacó nasceu quem? José. E de José nasceu quem? Manassés e Efraim. Manassés significa o quê? Deus me fez esquecer do tempo de sofrimento. Gravem isso. Deus me fez esquecer do tempo de sofrimento. E Efraim? Deus me fez prosperar na terra que Ele me colocou. Então Ele faz você esquecer das coisas erradas e dos problemas. Ele faz você esquecer de tudo que te causou dor, e Ele te faz prosperar onde Ele te plantou. Mas vamos ver, diz assim, pastor, diga, pastor, como Deus está lá na frente nisso? Abre o livro de Mateus. Qual que é o verso? Livro de Mateus, o capítulo 1, conta a genealogia. 17? Coloca aqui, capítulo 1, verso 17. Deus desenhando lá atrás o que ia acontecer lá na frente.
De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio da Babilônia, 14. Desde o exílio da Babilônia até Cristo, 14. 16? Volta um, por gentileza. E Jacó gerou José, marido de Maria. Espera aí. Deixa esse texto. Jacó gerou quem, gente? E José era quem? Esse Jacó é o Jacó lá atrás, filho de Abraão? Não. Jacó gerou José. José cuidou de quem? Jesus. José lá no Antigo Testamento gerou 2 filhos. Qual foram os 2 filhos que ele gerou? Manassés e Efraim. Cada filho carrega algo. Um é que faz esquecer o sofrimento, e o outro é que traz bênção onde ele te planta. Jacó gera José, os mesmos nomes, tá? Ele está mostrando no Novo Testamento o desenho que ele tinha feito lá atrás. Jacó gerou José. De José gerou pessoas que fazem esquecer o sofrimento e que faz prosperar onde você está. Depois passou-se muitos anos. Jacó gera José. Esse José cuida de Jesus, que tem o poder de fazer você esquecer o tempo de sofrimento e o poder de fazer você prosperar aonde você está. A Bíblia ela vai falando em detalhes, a forma como você enxerga que vai mudar tudo isso. Quando Jesus ele inicia, para a gente ir bem prático aqui e rápido. Quando Jesus inicia, aos 12 anos ele entra na sinagoga e ele começa a recitar o livro de Isaías. Então os homens que estão lá, que são os doutores da lei, dizem assim: como pode esse jovem conhecer isso aí? Aí vocês percebem que Deus oculta José dos 12 até os 30. Não tem história, de Jesus, não tem história de Jesus dos 12 aos 30. 18 anos, diga assim, 18 anos crescendo nos bastidores, sem ninguém saber. Se tiver semelhança com alguém aqui que está trabalhando e ninguém te vê, ei, eu acho que você não entendeu. 18 anos, Jesus crescendo, sem ninguém olhar, sem ninguém querer saber o que ele tem para falar, sem ninguém querer saber o que ele viu, sem ninguém saber da revelação dele, sem ninguém querer saber do produto dele. 18 anos, Jesus crescendo nos bastidores. Pergunta para o irmão do lado: quantos anos você está trabalhando que ninguém te viu ainda? Quantos anos você está construindo o teu sonho e você está se sentindo abandonado? Quantos anos você está lá na empresa e parece que ninguém te enxerga? Quantos anos que ninguém está te vendo? Ei, Jesus foi 18 anos no anonimato, 18 anos sem ninguém convidar para pregar, 18 anos sem ninguém querer saber dele, 18 anos sem ele mexer com nada, só crescendo. A Bíblia diz que ele foi crescendo em autoridade e poder. Ele foi crescendo em autoridade e poder. 2 áreas que você, empreendedor, tem que crescer: autoridade e poder. Autoridade é o quê? Conhecimento da palavra, ministrar, falar de Deus de uma maneira sobrenatural. Você precisa crescer com esse nível de autoridade. E poder? O poder é o dom de discernimento, de quando chegar alguém do teu lado, tu bater o olho e falar: rapaz, isso não tem Deus. O poder é a capacidade que você tem de enxergar o talento no outro, mesmo ele não sabendo que tem esse talento. O poder são os dons de Deus na sua vida. Você precisa crescer com autoridade e poder. São 2 áreas que você tem que buscar para a tua empresa. Você precisa ter autoridade. Autoridade. Jesus chega com 30 anos. Quando ele chega com 30 anos, o que acontece? Ele está com autoridade e com poder. Com 30 anos, para eles é a maioridade. Então ele ganha o direito de falar. Ele ganha o direito agora de apresentar o que ele carrega. As pessoas querem ouvir ele. As pessoas querem saber o que ele tem. Porque ele está com autoridade. Com autoridade e poder, o que acontece? O céu se abre a favor dele. Você quer ver o céu se abrir lá na tua empresa? Autoridade e poder. Ministra a palavra lá dentro.
pregue o evangelho, convide para vir à igreja, você vai ver o céu se rasgar, abrir, você vai escutar a voz de Deus nitidamente lá. Jesus escutou a voz de Deus: esse é meu filho amado. O que Deus está falando? Eu estou selando, eu estou mostrando para todo mundo que eu tenho uma aliança com Ele. Ei, quer ver o céu se abrir na tua empresa e todo mundo ver que você carrega algo novo, que tem algo diferente acontecendo, escutarem eles falarem: esse rapaz tem algo novo, cara, tem algo com esse homem que eu nunca vi, parece que tudo vai a favor dele. Diga assim: eu preciso de autoridade, poder, e isso eu vou construir nos bastidores. Não tenha pressa, acalme sua ansiedade, para que eu possa estar aqui hoje. Na minha estrada foram 15 para 16 anos, sem ninguém saber quem é César. 15, 16 anos só trabalhando, cuidando, orando, jejuando, pagando preço, dizimando, ofertando, andando com Deus, chorando, falando com Deus, construindo as coisas nos bastidores. Quando Deus viu que eu tinha um nível de autoridade e poder, Ele falou: agora o céu vai se abrir para você. E Ele foi me preparando em todas essas estações que José passou, eu também passei. Todos esses momentos difíceis, quando eu achava que a empresa ia guinar, acontecia um negócio, voltava tudo a zero de novo. E vamos trabalhar de novo, não tem outro que fazer. Vamos continuar. Não dá para ficar reclamando. Reclamar não põe comida na mesa. Depois que Jesus passa por essa autoridade, desse poder, que o céu se abre, o que acontece? Batismo, aliança. Não tem como você começar um projeto sem autoridade, sem poder. Não tem como você começar um projeto sem aliança com Deus. Jesus está iniciando o projeto dele, tá? Nós falamos na ministração passada sobre o ouro, sobre o incenso e a mirra, a base para fazer com que Jesus não morresse. Agora nós estamos falando do projeto que Jesus carrega. Esse projeto que Jesus carrega, antes dele iniciar, ele precisa de uma aliança. Eu preciso batizar, eu preciso ter uma aliança. Tem pessoas que estão iniciando empresas sem ter aliança com Deus. Está só nos teus braços, está só no seu sustento, isso não vai muito longe. Autoridade, poder, aliança. E depois ele vai para onde? Deserto. Parece que é a mesma escola de José. Aí tem que passar por um momento de desafio, porque eu quero ver como você vai liderar no momento difícil. E Jesus cai lá no deserto, que o Espírito Santo leva ele. E quando chega lá, vamos sofrer as tentações. Uma delas foi prática: transforma essa pedra em pão. Liderança desse nível é liderança de Satanás. Nunca seja esse líder. Isso não é líder, isso é chefe. Transforma essa pedra em pão. É quando você está preocupado só com o que as pessoas podem te entregar no trabalho. Nossa, se eu contratar essa pessoa, ela vai vender bem, eu vou ganhar dinheiro em cima dela. Isso é Satanás. Jesus olha para Satanás e fala assim: porventura, meu pai transformaria essas pedras em filhos. O olhar de Jesus para a pedra é filho, o olhar de Satanás é o que ela pode entregar. Nunca olhe para as pessoas achando que elas podem entregar para você. Olhe como filho: eu vou cuidar, vou apacentar, vou fazer essa pessoa realizar o sonho dela, eu vou colocar ela no outro nível, eu vou transformar a vida dela, eu vou formar ela a ser um grande líder dentro dessa empresa, porque hoje ela é uma pedra, mas ela vai se tornar um grande filho aqui dentro. Ela vai ter algo extraordinário, ela vai cuidar de uma unidade minha, ela vai poder liderar, ela vai casar, ela vai ter filhos, ela vai se tornar um grande filho aqui dentro. O olhar de Jesus não é o quanto você pode entregar para ele, é o quanto ele entrega para você para transformar a tua vida. É muito diferente. Satanás, isso aqui pode virar pão para te sustentar. Sabe, se lá na empresa eu tiver 10 vendedores, eu calculo, cada vendedor vende tanto, tal, eu vou ter uma boa renda. Satanás purinho. Nunca olhe para as pessoas com olhar de cifrão. Nunca olhe para as pessoas imaginando o quanto elas podem trazer de renda para você. Isso é Satanás. Você vai olhar como filho. E filho, você tem que se dedicar, você tem que ensinar. Você sangra junto com ele.
Você fala e às vezes ele não te entende. Aí você fala de novo, fala de novo, fala de novo, fala de novo. Ah, eu não quero mais esse filho, eu vou mandar ele embora. Deus vai lá e põe outro filho lá, porque esse filho está te ensinando a ser um líder melhor. Não sai fora desses compromissos, porque Deus vai colocar e você vai chegar com o discurso, sabe qual? Você vai chegar em casa e vai falar: amor, parece que só chega esse tipo de gente. Não é que só chega esse tipo de gente, é porque você não entendeu que dessa estação você não passou, que Deus vai colocar ela todas as vezes até você melhorar como líder. Não fuja das responsabilidades, não fuja das conversas desafiadoras, não fuja dos compromissos. Tem conversa que eu não quero ter, gente. Tem conversa que eu olho no WhatsApp e eu falo: misericórdia, Jesus, me ajuda. E ele lá de cima fala: é por isso que eu coloco, porque eu quero você um líder melhor. Você vai enfrentar o que você não quer, você vai enfrentar aquilo que você acha que você não dá conta. Coloca na sua frente e fala: agora eu quero ver. Aí você está lá na empresa e fala: eu vou dispensar essa pessoa aqui, porque essa pessoa eu não gosto dela. Tá bom. Vai passar uns meses, você vai ver que vai entrar outro igualzinho. Aí você vai falar: meu Deus, só aparece esse tipo de gente. É Deus lá de cima mandando um recado e falando: passa por essa estação que eles não voltam mais. Olha como o olhar é diferente. Diga assim: Jesus, autoridade, poder, aliança, deserto, liderar em desafios, olhar diferente. E aí ele entra numa estação que é onde nós patinamos sempre. Eu vou terminar aqui e abrir para as perguntas. Se quiserem até colocar aqui as poltronas. Depois que Jesus passa por tudo isso, qual é a fase que Jesus entra? É a que nós mais erramos. É a que nós mais erramos. Sabe qual fase é, gente? Jesus sai para escolher quem vai ser o time dele. Quem vão ser as pessoas que vão andar com ele. Nós erramos muito para escolher as pessoas. Porque nós não escolhemos por propósito. Nós escolhemos, sabe por quê? Pelo que nos beneficia. Então o cara chega com um currículo extraordinário. Aí você fala: eu preciso dessa pessoa, ela vai dar certinho. E Jesus sai andando pela beira do mar, procurando os que foram rejeitados lá da sinagoga, que só sobrou a profissão de pescador. Fala: e aí? É uma profissão nova aí para você. Não, mas eu não sei trabalhar. Não se preocupa não. Eu vou te ensinar. Eu vou te formar. Jesus diz assim: eu te farei. Jesus diz: eu te farei pescador de alma. Eu não preciso que você esteja pronto. Eu só preciso que você tenha vontade. Tem coragem? Tem vontade de jogar nas águas? Tem coragem de desembanhar a espada quando precisar? Tem coragem de trabalhar? Tem coragem de me seguir? Tem coragem de abandonar as coisas? Tem coragem de me ouvir? É isso que Jesus está atrás. Jesus, quando vai escolher, ele não escolhe por currículo, ele escolhe por propósito. Alguns dos discípulos de Cristo que estão lá, alguns deles, você viu alguns deles lá, são parentes. Depois nós tivemos os parentes de Cristo que seguiram ele, nós sabemos. A escolha de Jesus foi por propósito. Você precisa saber o que você precisa na tua empresa e qual é a pessoa certa para colocar na posição. E aí sabe qual que é o sentimento que você passa a ter agora? Eu sou muito limitado, como é que eu vou escolher isso? Aí Deus olha lá de cima e fala: é essa posição que eu te quero. Perguntar para mim: é esse? É esse agora? É esse aqui? É esse? Samuel, ele tinha uma qualidade incrível. Incrível. Mas chegou um momento da vida que Samuel perdeu um pouco a visão. Quando ele entra na casa de Davi, ele olha o bonitão. E ele fala: com certeza é esse. Ele escolheu pelos olhos dele, apóstolo. Ele não falou: Deus, me mostra, que eu não consigo enxergar. Me mostra, os meus olhos podem me enganar. Deus naquela hora ia falar para ele assim: Samuel, o escolhido nem aí está, nem chegou ainda. Não é nenhum desses. Aliás, ele não foi nem convidado para estar aí. Mas Samuel perdeu tempo
Porque não perguntou para Deus. Na sua empresa, toda vez que você não pergunta para Deus, você perde tempo, você escolhe errado. Samuel escolheu 6 vezes errado. Esse aí eu escolhi, esse aqui não, esse aqui não. Mas eu com certeza é esse aqui agora. Eu tenho certeza que é esse aqui agora. Você pode escolher muitos colaboradores e colocar eles em posições erradas, porque você não perguntou para Deus. Você não falou com Deus. Eu já tive grandes vendedores, que eu matei eles, transformando eles em diretores. Eu tinha um cara que vendia assim, para bater o cara nas vendas era muito difícil. E um dia ele falou para mim assim: César, eu quero ser um diretor. E faltou pulso meu para falar: não, você não vai ser um bom líder, mas na posição que você está, você é bom. Não, eu quis agradar ele, e eu dei uma liderança para ele. Resumo da história: ele saiu da empresa, porque não tem mais retrocesso. Uma vez que você levanta o cara numa posição dessa, ele não consegue retroceder, ele fica com vergonha de não ter dado conta. Então a culpa não foi dele, a culpa foi minha, que foi um mau gestor. Não, o cara, a culpa é dele que não foi um bom líder. Não, foi minha, porque eu poderia dizer: não, você não está pronto para isso, mas se você quiser eu posso te preparar. Precisamos mudar isso, precisamos mudar a linguagem, precisamos mudar ações, precisamos mudar desse jeito, vamos ajustar isso, vai levar um tempo. Sabe quando você está na igreja e você está doido para um cargo, tudo, e o pastor: calma, não é tua hora. Não, eu quero, não, calma, tal. Aí você começa: o pastor quer matar meu ministério, o pastor sabe que eu carrego algo mais poderoso do que todo mundo, eu sou quase um X-Men aqui dentro. Não, é o pastor só olhando e falando: não chegou a sua estação ainda, se você for, você vai morrer afogado. E o líder tem que ter esse pulso, e eu não tive. Então, eu já fiz escolhas muito erradas na empresa, porque eu não falava com Deus. Mas a partir do momento que eu comecei: Deus, é esse? E aí o pessoal falou: você já escolheu para a posição? Não, estou esperando Deus falar. E eles davam risada e falavam: como é que ele vai falar? Eu não sei também, cada hora ele fala de um jeito, mas uma hora ele fala. Vamos abrir para pergunta, gente. Meu apóstolo, senta aqui comigo aqui para a gente poder abrir para pergunta. Dá uma salva de palmas para Jesus aí, gente. Glória a Deus. Que maravilha, hein? Como está sendo abençoado aqui hoje? Quem está sendo abençoado, gente? Que tremendo, que tremendo. A gente está querendo ter esse tempo de perguntas. Vai ter alguém com o microfone na mão aí, para chegar perto de você. E você levanta a mão e o pessoal vai coordenando aí. O César, eu vou ficar aqui só para fazer a companhia. Quem tem pergunta aí, gente? Vamos lá. Isso. Boa noite, pastor. Minha pergunta é: como conseguir namorar essa? Fala teu nome primeiro. É Anderson. Tá joia. Eu sou Anderson, sou advogado, tenho um escritório de advocacia. Legal. E minha pergunta é, agora que eu estou com um processo seletivo aberto, como entender qual é aquela pessoa que Deus de fato tem para o escritório? Porque eu já passei por situações semelhantes ao que o pastor comentou, de estar repetindo ciclos, né? Então, provavelmente me falta entender de Deus aí quem é a pessoa adequada. Como conseguir isso? Pedindo diretamente a Deus? Assim, queria uma orientação. Deixa eu explicar para você. Primeiro você precisa determinar a posição que essa pessoa vai ficar na sua empresa. Nós trabalhamos com uma cultura, tá? O povo de Deus trabalha com cultura. O sistema é o Egito. Nós somos uma cultura. Então nós esperamos uma resposta. Nós não tomamos decisões de imediato. Uma decisão de imediato é no mínimo 3 dias. É a mais imediato. Antes disso não se toma decisão. Se tiver que tomar uma decisão antes disso, eu já sei que não é para mim. É uma cultura que eu adotei para não tomar uma decisão errada. Que às vezes no calor eu tomo uma decisão errada. Então quando eu vou contratar uma pessoa, quando nós vamos contratar, primeira coisa, nós identificamos em que posição ela vai entrar. Então nós passamos a se familiarizar com o perfil da pessoa, com o perfil dela. Para ter um cargo de liderança na empresa,
só chega se passar por todos os estágios da empresa. Lá não contrata direto para ser... Não, esquece. Ele vai começar lá de baixo e ele vai subir todas as... E quem vai determinar esse tempo? É ele. Ele que vai determinar o tempo do estágio dele para chegar lá em cima. Ele precisa entender a cultura da empresa, ele precisa entender o processo da empresa, como que nós trabalhamos, como nós respondemos, como nós agimos com os clientes, como nós criamos uma esteira, ele entra numa esteira. Então, quando nós contratamos, na maioria das vezes, nós entendemos que essa pessoa ela vai entrar no primeiro estágio. E nós passamos a gerar oportunidades para todas as pessoas. Então, vem num processo seletivo, imagina, num escritório meu tem 400 pessoas, só em um. Então, essas pessoas chegam lá, nós pegamos o currículo de todas elas, 20, 30 pessoas. Aí nós oramos, Deus, agora é com o Senhor. Os que o Senhor achar que não é para estar aqui, abre outra porta, ajuda de outra maneira, porque eu não tenho como compreender isso. E os que forem, vão vir. E aí, uns no meio do caminho desistem, outros ficam, e o processo se inicia nele, gradativamente, diariamente, inicia esse projeto, esse processo na vida dele. Nós vamos trabalhando, nós não temos uma bola mágica que fala, esse aqui vai ser bom, esse aqui vai ser... Não, nós já traçamos meio que um perfil que dê certo. Quer ver um perfil que nós traçamos? Eu vou falar, esse é nós lá, tá? Não quero que vocês levem isso como regra para vocês. Se quiserem, bem, porque dá certo lá. O cara chegou, ele já serviu o exército. Esse cara está na frente comigo. Esse está na frente. Já foi militar, militar que eu digo, já passou pelas graduações da aeronáutica, da marinha, do exército. Esse rapaz aprendeu lá. Aí nós perguntamos quantos anos ele passou. Por exemplo, hoje um grande líder da nossa empresa passou, acho que 9 anos, sei lá quantos anos ele passou. O nível de disciplina dele é absurdo, gente, é absurdo. Então assim, ele já passou por uma escola que ensinou ele já passou por um estágio. Então nós começamos a mapear o perfil. Existem ferramentas que nos ajudam também. Tem uma ferramenta americana que a Disney usa, o exército americano usa, que é diferente, não é uma ferramenta normal que tem no Brasil. Essa ferramenta ela mostra para nós o perfil comportamental dessa pessoa. E nós vamos saber se ela está apta para estar ali naquela posição ou se ela precisa passar por um trabalho, por um processo. Você precisa entender, Jesus para formar os discípulos, foram 3 anos, 24 horas por dia com essas pessoas. Se você está contratando uma pessoa, você vai ter que ter tempo com ela. E só nesse tempo você vai ter que ir moldando, preparando, tirando vícios, tirando costumes. E aí você vem num processo de uma esteira, moldando ela. Você precisa se conhecer. Quando eu me conheci, eu comecei a entender quem são as pessoas que vão trabalhar comigo, na minha empresa. Essa resposta está servindo para muita gente. Então eu conheço o meu perfil, tá, gente? Extremamente agressivo no trabalho, não aceito erro, porque se o cara só faz aquilo, ele tem que entregar com excelência. Não aceito mentira, mentiu para mim, está fora, perdeu o jogo, acabou, game over, mentiu, game over. Então eu não aceito mentira, eu não aceito que ele venha cometer erros consecutivamente, porque ele só trabalha com aquilo. E principalmente, quando eu falar, ele tem que escutar. Esse é o que vai trabalhar próximo de mim. Mas na empresa eu tenho só essas pessoas? Não. Lá eu tenho outros líderes águias que batem de frente comigo. E eu faço o que com esses que têm a mesma personalidade que a minha? Eu ponho eles em outra região e falo, vai desbravar, monta teu time, faz esse negócio expandir. Eu vou te encontrar de vez em quando, nós tomamos um café, almoço e conversa pouco o caso da empresa, porque nossas ideias pode ser que gerem um conflito, mas eu sei do seu nível de liderança, você já tem uma liderança agressiva, aliás, você é mais agressivo que eu e eu preciso de você para alavancar isso aí. Uma das coisas que eu aprendi na minha empresa, a maioria das pessoas que estão na liderança são melhores do que eu, infinita vezes. Se eu sentasse com eles, fosse uma corrida mesmo, eu e eles lá, eu ficaria em 3º ou 4º lugar de muitos ali, porque os caras são bons no que eles fazem. Agora eu sou melhor porque eu escolhi eles.
Maravilha. Boa. E você um dia disse para mim, o processo da igreja. Aquele dia que você disse, eu falei, cara, eu estou no caminho. Exatamente. O dia que você me disse. Se você quer encontrar um Josué, dá uma Jericó para ele. Vamos lá, vamos para próximos. Vamos lá, Vanessa. Aqui, tem ali. Dá uma Jericó para ele. A paz, pastor. Paz. Eu e minha esposa, a gente trabalha no ramo do transporte e nós trabalhamos juntos na empresa. E nós temos 2 perfis completamente diferentes. Na visão empresarial, em gestão. E temos muitos conflitos no dia a dia, né? Em relação à tomada de decisões. Às vezes eu não concordo e às vezes ele também não concorda. E além de tudo, somos casados, somos marido e mulher. Beleza. E trabalhamos, eu na maioria das vezes eu acabo trabalhando dentro de casa, que eu acredito também que... Gera o conflito. E como é que a gente consegue administrar isso tudo, separar marido de meu chefe e essa doideira toda que passa na nossa vida? Eu vou te falar como uma visão empreendedora e depois eu vou pedir para o apóstolo te falar como uma visão espiritual sobre isso. Mas você precisa entender a tua posição e ele a dele. Isso já se resolve. A mulher é auxiliadora. A autoridade está no homem. As tomadas de decisões são dele. Ele precisa entender isso e a responsabilidade recai sobre ele. Quando Adão caiu no Éden lá, que Eva deu o fruto, Deus veio falar com a Eva ou veio falar com Adão? Com a autoridade. Ok? Ele vai atrás. Quem é a autoridade aqui nessa casa? É contigo que eu vou cobrar, amigão. Você precisa ter pulso aqui dentro. Você precisa entender. Mas eu não sei tomar decisão. Ora, busca a Deus, vai buscar dobrado, triplicado. E a mulher faz o quê? A mulher, ela tem um poder extraordinário para os negócios. Qual é o poder que está nela? Quando ela pegou do fruto e entregou para Adão, Adão disse assim: a mulher que você me deu fez eu comer. Então ele jogou a culpa para Deus. Deus, você me deu essa mulher. Aí Deus botou um poder nas mulheres, amém? Deus olha para a mulher e fala assim: eu colocarei uma inimizade entre você e a cobra. Então quando o homem vai fazer um negócio, se ele não consulta a mulher, ele está no cego, porque ele não vê a cobra. Quem vê a cobra é a mulher, porque é ela que tem a inimizade. Entendeu? Há um poder, só que aí a mulher, por ela falar 5.000 ou 50.000 palavras por dia, ela não se contém. Aí ela expõe o marido na frente da mesa de negócios e coloca ele igual um menino. E aí ele fala: meu Deus, agora o saruê entrou nessa negociação. Porque você precisa entender que você é auxiliadora, você só vai bater o olho e vai alertar. Amor, toma cuidado, ore, estou orando por você. O apóstolo pode até dizer mais sobre isso, sobre como é uma gestão de casal, até porque ele é apóstolo que levantou isso aqui esses anos tudo, e com certeza tiveram muitos momentos assim. O que você colocou é muito importante, essa perspectiva que a mulher tem, essa percepção que ela tem. Eu e Silvia somos muito diferentes, e isso é muito positivo, poderia ser negativo, porque as pessoas que nos olham, nos comparam. Mas nós temos sinergia, nós não comparamos um com o outro. A gente tem a sinergia de poder ajudar um outro. Mas é claro que isso não ocorreu no início do casamento. Isso foi um processo. E como o pastor falou, eu tenho, por exemplo, minhas decisões que eu tomo. Mas enquanto eu não consigo convencer a minha esposa daquela decisão, eu não passo ela para frente. Então existem projetos aqui na igreja que demoraram 6 meses para poder acontecer. Eu tive toda a paciência do mundo. Por quê? Porque eu tenho ideias, eu quero realizar. Ao mesmo tempo, tem coisas que ela não viu ainda, e ao contrário também é verdadeiro. Mas é muito importante a gente entender posições. Não tem nada a ver com machismo, nada disso não. A mulher, ela quer ser protegida. Então, e o teu caso pode ser caso de vários outros aqui. Então é interessante porque os dois podem ter uma sinergia maravilhosa. Quando a apóstola prega uma palavra diferente da minha, quando a gente toma algumas decisões, só que a gente começa a perceber que existem assuntos, por exemplo, que minha esposa nem sabe.
E eu nem quero que ela saiba, eu quero trazer alívio para ela. Para quê? Para que ela tenha exatamente esse tempo, essa possibilidade de enxergar o que eu não estou enxergando. Então eu acredito que vocês estão no caminho, porque quando você identifica a dor, é porque você já está achando saída. O maior problema não é vocês não têm um problema. O problema é aqueles que não identificou o que você acabou de falar aqui. Tem muito casal que acha que está esbanjando, está lindo, está maravilhoso, e não está. Alguém tem que falar para eles que a casa vai cair qualquer hora. Por quê? Porque só de eu identificar uma dor significa que eu já estou sendo sarado. Eu estou querendo achar uma resposta para a minha vida. Mas essa linha que o pastor falou é fundamental. Você não está no caminho errado, vocês dois. Conflitos vão existir. Por conta que o pastor falou, são tomadas de decisões que às vezes o homem olha com mais coragem, a mulher olha com mais receios, mas você precisa entender que você tem que confiar no marido, porque a tomada de decisão vai vir dele, e talvez ele carregue uma visão e uma certeza que vai mais além, e ele tem que te escutar, principalmente se você disser, não gostei de fulano, acabou, a água parou, não quero ver você com ciclano, porque ela tem a sensibilidade de ver a cobra, eu colocarei uma inimizade entre você e a cobra. Então você vai para uma reunião, leva sua esposa, só pede para ela ficar ali numa segunda, que ela vai bater o olho no final da reunião dentro do carro, ela vai ela não entendeu que as 5.000 palavras é para ela conectar com Deus, mas ela vai gastar tudo com você lá e vai falar, e eu falei para você, e eu vi você olhando, e eu vi você rindo, e eu vi você fazendo isso, mas tudo isso vai edificando. Chega um momento que eu acredito, assim como muitos aqui já estão nessa fase, e eu tenho líderes assim que vivem disso, eles já romperam tanto como casal, que eles não conseguem mais viver sozinhos. Uma das maiores estratégias, isso serve para todos vocês. Eu fazia as reuniões com os meus diretores, só os diretores, e um dia Deus falou para mim assim, comece a trazer a família. E aí um dia eu anunciei, eu falei, eu quero as esposas e os maridos aqui na reunião. E aí eu não abri para os diretores falar, eu abri para as esposas e para os maridos. Primeira pergunta de uma lá, da Paraíba, braba, quanto meu marido ganha? Falei, vixe, começamos bem. Pastor, vocês falam que a empresa está crescendo e tudo mais, meu marido sai e diz que tem que gastar com táxi, gastar com hotel, gastar com viagem e não sobra nada para dentro de casa. E não, a empresa paga tudo. A empresa não paga nada, aí só pede a passagem e compra. Só que eu precisei ajustar isso para que eles prosperassem. Isso é costume do mundo, vício do mundo, esconder as coisas em casa. Não há divisão, é uma só carne, entendeu? O que você estiver fazendo que você acha que está ferindo tua mulher, você está ferindo você mesmo, você está machucando a você mesmo. Então, você que é empreendedor, seja claro dentro da tua casa, seja limpo, quanto mais limpo melhor, amém?